A todos, bem-vindos todos à Sociedade da Ciência do Sentido. Aqui funciona a sede da nossa sociedade, que propõe o resgate do sentido em todos os âmbitos das nossas vidas, em todas as áreas, em todas as nossas relações. E aqui nós temos várias atividades. Temos cursos. Temos o curso da Ciência do Sentido, onde se aprende a teoria da Ciência do Sentido. Temos o curso de grupo, onde aprendemos a estudar grupo, em grupo. É muito interessante. Temos o Falando de Sentimentos, que são encontros semanais, onde cada semana elegemos um sentimento para nos trabalharmos. Para que a gente usa recursos audiovisuais, para que a gente aprenda a lidar melhor com nossos sentimentos e ter relações mais autênticas e verdadeiras na nossa vida, né? Sempre trazendo para o autoconhecimento, porque quando você se conhece, sabe como você reage a determinado sentimento, situação, emoção, você pode lidar de forma muito melhor, mais honesta, digamos assim. E temos as atividades culturais, que faz parte do Ciência Cult, o Encontro Cult, que são palestras mensais, cada vez palestrante, um tema diferente. Temos a Expressão Cult, que é ligado à arte, uma vez por mês também, onde aprendemos sobre história da arte, depois praticamos a arte aqui também, botamos a mão na massa, é bem gostoso, bem elegante, pode expressar o nosso sentir através da arte, daquele tipo de arte, porque hoje também temos poesia acústica, é outro tipo de arte, né? Onde a gente pode expressar através das letras, das palavras, coisas tão lindas que esses poetas maravilhosos escrevem. E temos ainda, nós temos curso virtual, temos um curso de Kohut, que é um teórico da psicologia, que é uma sala virtual, e também uma sala de bate-papo para os membros, virtualmente. Então, assim, ainda temos atendimento solidário, de reiki, de psicologia e de pedagogia. Então, assim, a sociedade está bem diversificada de atividades, é uma sociedade pequena, sem fins lucrativos, mas que está se firmando numa base, assim, de... Há quantos anos vocês funcionam? Olha, a sociedade ela já começou muitos anos atrás com um outro nome, que era o CPEX. Sim. Centro de Pesquisa O Estudo da Ciência em 2006. Em 2010 ela se transformou, o Centro de Estudo de Pesquisa se transformou na Sociedade da Ciência Científica. Aí tiramos o CNPJ, aí funciona toda legalizada. Já sempre aqui? Sempre aqui. Não, o CPEX não era aqui, era um café literário. Mas a ciência do cientista? Sempre aqui. E a Beatriz Breves, a nossa presidente, a nossa teórica, né? Ela desenvolveu toda a teoria da ciência do sentido, os livros dela se encontram lá, para quem quiser conhecer. Enfim, é isso que nós fazemos aqui, sempre buscando resgatar o sentir, sempre ressaltando esse sentir que foi tão esquecido em favor do nosso intelecto, do nosso racional, do nosso mental. Então a ideia aqui é um espaço de reflexão e de expressão do nosso sentir. É nisso que se resume a sociedade, né? Um paradigma novo. Enfim, super bem-vindos. E agora vou deixar vocês com os coordenadores, né? A Marisa Queiroz e o Dalberto, que vão aqui coordenar os trabalhos da Poesia Cult. Obrigado. Bem, gente, uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É uma satisfação assim, incomensurável em trazer duas celebridades, dois ícones na poesia, vamos chamar assim, negra do Brasil, né? Tão assim, sobre poetas negros raros, que são raros, e com expressão. E nós trouxemos como cult, nosso trabalho é esse, trazer, resgatar os poetas, não no caso do nosso convidado aqui presente, mas do Solano Trindade, né? Que é tão, assim, jogado, né? Trouxemos, já é o terceiro poeta que nós estamos trazendo, o JG de Araújo Jorge foi o primeiro, o segundo foi Paulo Leminski, né? Que foi, junto
com o Eduardo. E hoje nós estamos com Solano Trindade, mais do que nunca, para fazer um trabalho que junto com o Solano, Salgado Maranhão, nosso poeta contemporâneo, né, que tem toda uma bagagem e irá falar um pouco dessa bagagem com você daqui a pouquinho. Primeiro, Solano Trindade, o poeta do povo, né? 20 anos após a abolição da escravatura em 1908, nasci em Recife, né? Francisco Solano Trindade, filho de sapateiro, mulato, né? Filho de uma doméstica cafusa, a despeito do seu sangue branco indígena que corriam pelas suas veias. Não houve confusão a respeito da raça do menino. Solano cresceu ouvindo zombaria. Oh, meu Deus, matai Solano, este negro feio e beiçudo não sobreviverá. Justamente, ele era pobre e vivia numa época difícil para os seus, mas foi capaz de contrariar o determinismo social e econômico para se revelar como um ícone da cultura brasileira. Solano, autodidata, leitor compulsivo, rapidamente tornou-se respeitado pelos seus contemporâneos, como Carlos Drummond de Andrade. Solano foi cineasta, pintor, ator, né? Ator de cinema, homem de teatro e militante, sobretudo. Militante aqui trazendo um pouco do Partido Comunista Brasileiro, que estava ali fazendo uma luta para em si, né? Resgatar ali a questão do negro em si, que estava numa época horrível. Na década de 30, Solano participa em Recife do primeiro congresso afro-brasileiro, organizado por Gilberto Freire, que reunia dezenas de intelectuais voltados para a discussão e contribuição cultural da diáspora africana em nosso país. Solano participa também do segundo Congresso Afro-Brasileiro, realizado posteriormente em Salvador. Nesta época, inicia-se o fortalecimento da imprensa negra e a criação de uma frente negra brasileira, que também se organiza em forma de partido político e fortalece a sua resistência aos afrodescendentes. Pois, em sua luta pela obtenção da cidadania plena, se começa pelo direito da educação. Passado pouco mais de 40 anos, passado um pouco mais de 40 anos da vigência da Lei Áurea. Em 1936, entusiasmado com o movimento em prol da consciência negra que se espalhavam nas principais cidades do Brasil, Solano funda a Frente Negra Pernambucana e o Centro de Cultura Afro-Brasileira, juntamente com o poeta Ascencio Ferreira e também o pintor Barros e o escritor José Vicente Lima. Esse órgão tinha como objetivo, dentre outros, promover a pesquisa da afrodescendência na cultura e na história, e onde se buscou a expressão afro-brasileira na literatura e nas artes em geral, além de promover a divulgação de intelectuais negros. Pois, em seu documento de fundação, o Centro de Cultura Afro-Brasileira proclama: não faremos lutas de raça, porém ensinaremos aos irmãos negros que não há raça superior e nem inferior, e o que se faz se distinguir um dos outros é o desenvolvimento cultural. São anseios legítimos que ninguém de boa fé poderá recusar cooperação. Pois, ainda em 1936, Solano estreia na literatura com Poemas Negros, editado em Recife pela coletânea, onde a coletânea Solano Trindade, esse livro polemiza com o livro homônimo do também nordestino Jorge de Lima, lançado no mesmo ano e trazendo a público um discutido poema.
Nega Flor. Ô, Nega Flor. Jorge Lima será outro também. Será outro também futuramente. Década seguinte, depois de passar por Belo Horizonte, Porto Alegre, Solano fixa residência aqui no Rio de Janeiro, onde se integra ao círculo literário e cultural e daí trava conhecimentos com os artistas afrodescendentes. Em 1942, o poeta passou a trabalhar no Serviço Nacional de Recenseamento do IBGE. Tem muita hora, fazendo um censo do IBGE. Pois, morando em Duque de Caxias, e após se filiar ao Partido Comunista de Luiz Carlos Prestes, Solano Trindade fez em Caxias a célula Tiradentes, na qual se reuniu operários e camponeses da Baixada Fluminense. Foi, nesse período, pegando o trem da Leopoldina para trabalhar no IBGE e no centro da cidade do Rio, ele escreve: tem gente com fome. Publicado no poema do livro Poema de uma Vida Simples, de 1944. Pois, em função dessa sua militância política, Solano foi preso 2 vezes durante o Estado Novo e tendo esse seu livro apreendido. Ainda no Rio, iria conviver com intelectuais, jornalistas, artistas que contribuíram para ampliar e consolidar as suas referências estético-políticas. E nesse período ele se reunia no Café Vermelhinho. O Café Vermelhinho, aliás, não é na Cilândia, é onde é a ABI. Eu fiz uma pesquisa onde é a ABI, na Araújo. Não é aquele. Eu imaginei, pensei que fosse, mas não era. Ali era ali. Uma dúvida, pô, aquele vermelhinho, não era. Não era. Então, eu vermelhinho para discutir e conversar com jovens poetas intelectuais, artistas de teatro, política e jornalismo. Pois, em 1944, ele lança o seu segundo livro, que é onde obteve excelente repercussão na crítica da época. E como amante devotado das formas populares de representação, Solano Trindade funda, junto com Abdias Nascimento, o TEM, Teatro Experimental do Negro, que em 1944, no Rio de Janeiro. 6 anos mais tarde, Solano inaugura, ao lado da sua esposa e do sociólogo Edmilson Carneiro, o Teatro Popular Brasileiro, que contava com um elenco formado por domésticos, operários e estudantes. O espetáculo do canto e dança apresentado pelo TPB foram levados a vários países da Europa. O Teatro Popular Brasileiro, a exemplo da Brasiliana, que também por ele organizada, de parceria com Haroldo Costa, que está aí até hoje, né, grande Haroldo, e seus irmãos Valdemiro e Ladio José Machado, deu volta ao mundo difundindo sua autenticidade, onde a música e as danças típicas do seu repertório folclórico se mostravam. Na ocasião que ele colabora e participou em Praga, na filmagem de um documentário sobre os hábitos e costumes brasileiros, né? E a partir dos anos 60, o poeta passa a dividir em Bugaçu, né, na cercania de São Paulo, um ato que deflagra um grande movimento de artístico-cultural na cidade, onde os espetáculos se sucedem, atraindo o público da capital e estimulando o desenvolvimento da pintura e artesanato local. A pequena Embu se transforma mais tarde em Embu das Artes e vira atração turística até hoje. E Solano Trindade é a pessoa. Em 1961, depois eu entro em alguns detalhes, né? Em 1961 sai o 4º livro, Cantares do Meu Povo, foi o último dele, né? Cujos originais haviam sido enviados a Roger Batiste, um dos principais estudiosos da língua afro-brasileira, que encanta seus poemas, Roger Batiste, né? Cansado, né? Já doente, cansado. Lá Solano criou a família, até hoje, abrir parênteses da leitura, Solano até hoje, lá tem a família, a Raquel, que foi
Veio continuidade. Tem aqui continuidade. Vocês estão vendo aí, interpretei Solano Trindade. É mesmo, Eu fiz interpretação de Solano Trindade, me caracterizei ali e um trabalho teatral de rua, onde nós pegamos, fizemos, foi um grande sucesso e vários amigos do Solano na época apareceram. Um deles é chamado Mestre Saul da Zona Oeste, é um pintor, artista chamado Mestre Saul. E esse mestre, está aqui um participante do grupo Goliardos, onde produziu esse evento, esse grupo Goliardos que eu fazia parte. Então esse mestre Saul foi muito amigo do Solano, artista plástico, onde os dois, Solano e Trindade, eles não contam na história, fundaram aqui a nossa feira hippie de Ipanema, Solano Trindade e Mestre Saul. Daí, né, eles saíram, levaram essa ideia para São Paulo. Aliás, Saul foi um dos culpados, ele cita muito bem, né, que Mestre Saul, que saiu, foi para o Silvio Santos estava começando na época, aí ele foi fazer um trabalho lá em São Paulo, aí levou o Solano com ele, estava aqui chapando todo. E mulher, né, cara? Não conta, a história venezuelana era poêmica. E nesse ínter, lá em Bugaçu, ele chegou, gostou, aí começaram a criar Coincidíssimo, onde ele faz parte da cidade, é rua, estátua, é teatro, tudo com o nome de Solano Trindade. Mas tem abrir esse parênteses para falar. E mais tem uma história. E sair lá, ele criou a família, amiga minha. Querida, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, né? Nesse ínter, a Raquel, filha dele, que esteve aqui no Rio várias vezes, ela estaria presente nesse evento, chegou a voltar, junto com a Léa Garcia, né, nesse projeto aí, estiveram presentes. Então, a Raquel, filha, ali tem um trabalho, até vocês querem no YouTube, tem um vídeo dela, ela contando a história do pai, que é Solano Trindade. E nessa mostragem, ele lá fez todo aquilo, neto, filho, mas volta para o Rio de Janeiro, mas já doente, né? Mas já doente, problemas já familiares, doentes. Ele deixou em Bugaçu para residir, foi para São Paulo e veio para o Rio. Depois veio para o Rio aqui, encontrar no Rio. Que ano foi que ele fundou a Feira Hippie? Olha só, consta, é da década de 60. Isso, na década de 60. Por aí, isso. Mas deve ter sido de 60 mesmo. 60, da década de 60 ali todo. Desde que eu me entendo de gente que eu conheço essa feira. Quando eu cheguei em 73 aqui, já era famosa? Existia, né? E tudo começou com o Solano e o Saul ali. Né, que na época esse Saul é chamado índio, né? Não botava uma pena na cabeça, um cabelo que ele é bem cafuso mesmo, ficava lá chamado de índio. Então vamos, aqui, no caso, Solano Trindade veio para o Rio de Janeiro, né? Infelizmente já doente, procurando tratamento, e também pobre, né, cara? E daí, né, consta que ele começou o tratamento. Só poeta, não entendeu? Isso aí vai ter pergunta daqui a pouco. Era rico de família, porque era família. Faleceu com Deus, 60 e poucos anos agora. É muito interessante. Aqui tem o Solano ali, num trabalho do teatro com ele, e aí junto ali, mostrando o trabalho, ele foi na Europa, onde ele mostrou, consta também uma historinha também, esse Saul foi dessa viagem lá para a Europa, Praga, encheram a cara no navio, deu um deu uma confusão, teve um lá, cantor, até tinha um outro artista, poeta também, que emitiu o pai, foi morar na Zona Oeste depois, que participou dessa viagem. Foram vários artistas, né?
E outro. E teve uma mulher que eu não peguei o nome. É dessa turma que veio, só fazendo um adendo, dessa turma que veio para fundar a Universidade de São Paulo. Ele era sociólogo, um dos maiores estudiosos da cultura negra. E ele veio, pesquisador, e ele veio desse grupo que foi trazido para fundar as cátedras da Universidade de São Paulo. Obrigado pela diferença. Ele passou uma estátua dele. Onde que fica essa estátua? Em Embu. Gente, essa estátua é Embu. Acho que ele tem um em Recife também. Em Recife também. Ele também tem. Eu tenho que ver se essa aí. Eu acho que essa é Recife. Essa é Recife. Perdão, essa é Recife. Em Buenos Aires é aquelas casas da época do Royal. Aqui é um prédio pomposo, já é uma arte, né, barroca, aí é Recife, mas voltado para Recife. Cara, é neoclássico. Isso, desculpem, é Recife. Então tá aí. Então o que aconteceu com o nosso querido poeta, hoje aqui lembrado e muito bem, veio para o Rio de Janeiro, já doente, né? Foi tratado, consta que foi logo no início da São Silvestre, na Santa Teresa, teve um tratamento lá, a pneumonia, consta da pneumonia, e faleceu em 1974, né? E foi enterrado no cemitério da Pechincha, em Cova Rasa, né? Ali com pouquíssimas pessoas em volta, Cova Rasa, pouquíssimas pessoas em volta dele, morreu quase no ostracismo. E sem dinheiro. Fala em ostracismo, você leu o obituário aquela coluna de falecimento dos jornais, fez essa pesquisa para saber se no dia seguinte ele foi lembrado pelo menos pelo jornalista? Se você fez, porque você falou que ele ficou no ostracismo, a pergunta curiosa que eu quero saber é justamente não foi lembrado. Foi lembrado um amigo dele, um amigo dele, que era jornalista do MER, que morava no MER, né? Que o Solano ficava na residência dele, quando vinha, ficavam os dois lá de farra e tudo, e que fez um histórico. E pior, esse amigo disse que foi saber da morte dele 2 dias depois. Da morte, ele disse que não pôde, tem aí no sistema pesquisa, tá aí, ele disse que só pôde fazer uma homenagem póstuma ali, tempo depois. Ele queria fazer. Ele morreu no hospital e foi enterrado no hospital do Pechincha, né, com pneumonia. Uma questão muito candente nessa situação de ser poeta, de ser uma pessoa ligada. Não vou encerrar aqui. Ligada à questão das letras, e normalmente a poesia caminha na lateral das coisas, isso é negro. Isso é negro. Então, porque senão uma instituição, um homem dessa envergadura, ele dessa geração e o Abdias Nascimento são 2 principais expoentes da cultura negra, 2 militantes que fizeram história. O Abdias viveu mais, então, e o Abdias morou nos Estados Unidos, casou com uma americana. Então ele casou com uma americana, morou nos Estados Unidos, teve uma vida mais sistematizada. E o Solano, deputado, senador, então é muito diferente da vida do Solano, que viveu uma vida de luta, quer dizer, um autodidata, vivendo seguramente em atividades terciárias de baixa remuneração para sustentar sua família, e fazendo literatura, fazendo poesia, que é muito difícil. Então morre um cara desse num país que tivesse muito respeito pelas letras. Esse homem, embora vivendo dessa maneira, é uma personalidade rara, uma personalidade, uma voz do seu povo. Então a prefeitura lá de Caxias, ou a prefeitura daqui, diz: não, vamos propiciar um enterro honroso para essa personalidade que viveu lutando pelas causas justas. Mas isso no Brasil, sobretudo agora, talvez fosse possível, os movimentos negros, que o negro tem mais visibilidade, talvez isso fosse possível. Mas naquela hora não. Naquela hora ninguém tomava conhecimento. Ele chegou a se aposentar pelo IBGE na época? Chegou? Não, foi recenseador. Foi recenseador. Mas ele acho que não se aposentou nisso não. Só para fazer não que ele disse, quando foi 2008, essa apresentação que nós fizemos na rua,
Eu acho que foi a única homenagem que ele recebeu, que eu me lembro na época, foi os 100 anos de nascimento dele. Nós fizemos, para saber que ele não foi só esquecido pelos seus contemporâneos, também um pouquinho por nós também. A minha geração aqui, quando eu cheguei do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, na década de 70, eu cheguei aqui em 73, então eu me relacionei, eu fui um dos fundadores do IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. Começamos no Instituto Afrosiático, que era, nos reuníamos lá na Cândido Mendes, e depois fomos transferidos para Mensah, mas foi um posterior. Agora, então a gente tomou conhecimento ali, eu tomei naquela hora da poesia de Solano Trindade, mas sempre uma lenda, não havia edições dos seus livros, a gente catava uma coisa aqui, outra por lá, para poder ler os trabalhos dele. Justamente. Olha, nessa foto é o Saul, mestre Saul, amigo Solano, também foi em 2008 e nós trouxemos. Aí daí ele fez um trabalho, amostragem, nós temos um público. Pode adiantar um pouquinho? Só adianta um pouco. Passar? Passar só para mostrar a foto do figura bonita. a figura bonita. Volta um pouquinho para mostrar. Uma figura. Lá ele, a família, escrevendo no livro dele, assinando. Ele é bonito, ele é bonito. Veja só, você quando você falou da infância dele, eu queria ressaltar aqui quem viveu ele, talvez seja da minha idade. A década de 70, eu estava, depois voltamos ao Solano, só para poder corroborar. Na década de 70 eu morava, eu nasci em 53, em novembro de 53, numa fazenda que foi feitoria, no interior do Maranhão, chamada Fazenda Canabrava das Moças. Essas moças eram minhas tias bisavós, por parte de pai, e minha mãe morava nessas terras, que eram terras da família do meu pai, que vinham desde a época das feituras, eram portuguesas que se instalaram no Maranhão no século XIX e ali fundaram uma fazenda para cultivo de uma agricultura de subsistência e até uma agricultura de exportação para Portugal. Substrato da cana-de-açúcar, arroz, feijão, milho, gêneros alimentícios para Portugal. Eu sou do lado da mãe, minha mãe era negra, meu pai branco, dessa família. Quando eu tinha 15 anos, nós migramos para a capital do Piauí, para Teresina, que foi mais perto do que São Luís. E aí é que eu quero chegar. Na minha adolescência, eu descobri a literatura e lidava com isso, com os meus pares. Boa parte dos meus, que poderiam ser meus mestres, estavam presos. Naquela época, naquela hora era a ditadura militar, então a gente não tinha, nós seguíamos, tipo assim, uma fagulha de iluminação, de luz que aparecia, a gente ia atrás, porque Teresina é uma cidade distante de tudo. De modo que a gente tinha pouco acesso às coisas. Descobrimos a Biblioteca Pública, eu descobri essa biblioteca, foi minha verdadeira professora. Mas eu quero dizer que as informações, nessa hora, era a hora que no mundo estava havendo a contracultura, que começava a chegar no Brasil, e os movimentos sociais, os movimentos civis do mundo, inclusive os Panteras Negras. Pois bem, eu tinha um amigo que é poeta, hoje mora em Brasília, jornalista, um grande amigo, eu sou padrinho do filho dele, ele dizia assim, a questão da beleza, eu quero pegar isso para poder falar disso aí. Então você disse assim, que diziam que ele era um negro feio, tudo quando ele era um negro. Ele era muito bonito. Então, o que acontece? É porque em 1900, antes dos Panteras Negras, dos Black Panthers, não havia negro, entre aspas, bonito. No Brasil, todo negro podia ser o que fosse, era feio. Era feio, porque não havia o respeito, não havia a admiração do conceito de beleza como uma distinção dos povos. Cada povo tem sua beleza. Então, o japonês tem sua beleza, o chinês, o europeu, o indo-europeu, enfim, e o negro. Então, não era considerada a beleza negra. Então, quando ele falou isso, eu me lembrei disso. Eu usava o cabelo pastilhão, como o cabelo dos brancos, de quem tem o cabelo liso. Todos os negros usavam assim. Aí botavam uma linha qualquer para poder se parecer bonito. Porque não podia ser bonito um cabelo enrolado. Carapinha nunca podia ser bonito. Isso era um conceito. Você imagina.
Uma das coisas mais graves, um dos maiores crimes que se cometeu contra a raça negra no Brasil, não é o que lhe tomaram do ponto de vista material. Isso é nada. Matéria vai embora, você perde e constrói de novo. Isso é como uma plantação. Uma plantação, você planta, eu trabalhei muito na agricultura, você tem uma colheita, depois fica um deserto. Tudo seca e não sobra nada. Mas você planta de novo e nasce de novo. Não há nenhum segredo nisso. Agora, o crime mais terrível é o crime que foi... e aí, cadê minha amiga psicóloga, psicanalista? É o crime gravado na alma. Esse é o crime mais cruel. Porque esse crime, ele se transportou de geração em geração. Se perpetuou da alma. Então, no sentido, no DNA da alma. Então, isso é muito cruel. Portanto, quando nós negros não temos representatividade em lugares desejáveis, você não vê, tá, o negro governador, você não vê o negro... eu, lá no Nordeste, eu olhava, eu era curioso com isso. Meu pai é branco, minha mãe é negra, mas eu fui criado com minha mãe. Então, vendo onde é que estão aqueles que se parecem comigo. Aqueles que se parecem comigo estavam limpando os banheiros, estavam limpando o chão, estavam sempre em atividades terciárias de baixa remuneração, sempre em atividades terciárias de baixo prestígio. Então, isso as pessoas não pensam nisso. Porque se o negro está vivo, está comendo, está bebendo, está morando, está reclamando de quê? Não é? As pessoas pensam assim, mas nós não precisamos só de comer, de morar, de dormir. Roubaram a dignidade. Nós precisamos de dignidade, nos fazer representar como individualidade. Este é o grande problema que nós enfrentamos e ainda enfrentamos, porque isso nos convoca para os espaços de liderança. E quando chegamos lá, quando chegamos nesse espaço de liderança, mesmo que tenhamos estudado, mesmo que tenhamos doutorado, mesmo que tenhamos chegado ao mais alto grau da instrução formal, quando nós chegamos lá, nesse espaço de excelência, a luta não é mais pelos conhecimentos técnicos, é a luta do psiquismo. A luta do psiquismo do que vai nos receber como líder e do que vai ser liderado quando ele não é negro. Ele não está vendo um líder no arquétipo que ele está acostumado a viver. Ele não está acostumado a ser mandado por nós. Então, isso é muito sério. Ele está acostumado a ser mandado por outro. Mas nós somos uma incongruência em lugares em que nos foram negados durante décadas e décadas e séculos. Então, aí é que está o problema. Então, quando você fala isso, voltando ao Solano, desculpa ter interferido, eu precisava, essa influência, então, bonito passa a ser feio, porque não foi oficialmente aceito como bonito. Suas palavras são bonitas e você fala de uma maneira muito bacana, cara. Muito obrigado. Muito Eu obrigado. fazer uma parte, eu me lembrei, de repente, você falando, eu me lembrei do Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, que ele não conseguiu ir até o fim do mandato, e ele foi perseguido. Sim, claro. Foi perseguido. Escuta só. Você quer que eu te dê um testemunho, um parente? Certa ocasião, não vou entrar em detalhes aqui, que não é o caso, mas eu concorri a um cargo onde um negro era candidato a presidente. E eu era candidata a vice-presidente. Então ele era o presidente e eu era a vice. E nós fomos fazendo uma campanha num determinado lugar que tinha uma cancela de carro, que para entrar, enfim, ele estava dirigindo e eu estava do lado. Né? Aí ele virou, aí pararam ele e o cara começou a cobrar uma opção de coisa dele. Aí ele virou e falou assim, mas eu estou levando a professora. Era eu. Eu olhei para a cara dele e disse, por que você fez isso? Aí ele disse, Bia, eu já estou cansado. Passamos. Aí de uma segunda vez voltamos ao lugar. Eu me senti tão humilhada, eu me senti tão arrasada. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Porque a gente de fora, às vezes, a gente só sabe que o negro passa quando sente na pele. Aí quando eu fui, eu falei, olha, eu não quero passar por aqui. Nós vamos agora no meu carro e eu vou dirigindo. Pergunta se alguém parou. A primeira vez que eu vim pra cá,
Foi com a minha ex-namorada, que era negra. A primeira vez que eu vi que ela se formou na PUC, em arquitetura, com 82 alunos, ela era a única negra. Eu sou todo tatuado. Quando eu ia na PUC encontrá-la, parecia que nós dois éramos dois ETs. É muito estranho. Gente, então encerrando aqui, no caso, nós vamos partir para a poesia do Solano, mas antes de mais nada, sobre toda essa narrativa, Solano se coloca dessa maneira: tenho pelos homens de cultura uma grande simpatia, sejam modernos ou acadêmicos. Eu tenho aprendido muito com todos eles através dos seus livros e das suas conversas. Porém, a minha poesia continuará com o estilo do nosso populário, buscando no negro ritmo o povo e, em geral, as reivindicações sociais e políticas. E nas mulheres, mulher em particular, o amor. Solano Trindade. Eu trouxe vários poemas do Solano Trindade e vamos ler alguns para a gente até poder expressar, podem vir Solano, a palavra dele, os sentimentos dele. Eu agradeço muito essa sua parte, sabe? Eu acho que foi uma coisa lindíssima o que você falou, porque eu sempre não, eu estou assim, sentindo mais essa questão do diferente, desde que eu estou com o Dalberto, sabe? Porque antes disso, eu ignorava, eu não sabia. A gente não tem noção. Quando a gente não sabe, é como está dormindo. Você não tem culpa, porque dormindo você não sabe. É como ter esquecido. Agora, com ele, por atacarem ele, sabe, eu me sinto atacada. Eu digo, gente, que é isso? E aí eu sinto exatamente a condição do negro. E nós temos... Depois que você fala, eu preciso fazer mais um breve parte, para poder que eu acho que enriquece. E nós temos também um poeta, que também é cantor, que é o Jorge Benjó, que todo mundo gosta, né? E ele sempre vai naquele salão chamado Corujão da Poesia. E uma vez teve lá uma homenagem, foi o dia de São Jorge, e ele sempre vai lá, São Jorge, salve Jorge, e aí começou uma discussão sobre essa questão do negro, né? E como os negros ainda hoje dizem, não tem mais aquilo de preconceito, discriminação, mas que tem, ainda tem, talvez nem seja por uma questão de maldade, mas é que essa questão, talvez filogenética, como você falou, vai passando quando a pessoa é atacada na alma, não é? Ela passa para seus descendentes talvez aquela inscrição que ficou na alma. A gente chama isso de herança filogenética, entendeu? E aí eu me lembro do Jorge Benjó dizendo o seguinte: eu nunca pensei nisso, mas agora que vocês estão falando aqui, porque ele é muito simples. Todas as vezes, ele morava na Barra, todas as vezes que eu venho da Barra para cá, e eu não dirijo, mas meu amigo dirige. Todas as vezes que a gente passa, a polícia para a gente. Aí quando ele olha para mim e fala, Jorge Benjó pode ir. Mas por que ele parou antes? Será que é preconceito? Como se ele estivesse dando Será que é preconceito? Ficou todo mundo assim calado, aquele clima, né? E é verdade. Olha, são pequenas intervenções que a gente pode interagir. Isso é tão curioso, a questão do carro. Eu agora não tenho carro, mas eu tive carro, eu trabalhei no Clube Mediterrâneo, eu sou terapeuta, tinha um consultório lá, terapias orientais, essas coisas também que trabalha com energia. Sim. E eu tinha um carro, era um carro bonito, um carro. Mas para mim eu não tenho nenhum fetiche pro carro. Para mim ele serve para me tirar de um lugar e levar para outro com conforto. Tá, e eu precisava, porque eu trabalhava a 120 km do meu trabalho, então eu precisava de um carro. E eu morava na Urca, e agora voltei de novo para lá, fui para Laranjeira, voltei para Urca de novo. E é curioso porque no posto onde eu parava, os
frentista sempre queria conversar, eu falo com todo mundo, eu gosto de conversar com as pessoas, mas sempre estava querendo saber, você é militar? Você é federal? E tal. O cara quer saber por que você... Eu tinha um carro daquele. Com o carro daquele. E eu percebendo que eu não matava a curiosidade dele. Você porque dentro tem muito militar, não. Militar. Isso aqui você é federal? Não, não sou nada. Aí eles ficam angustiados, porque queria ter uma justificativa. Por que um negro desse tem um carro assim? Então, isso acontece muito. O que eu ia falar era a respeito de um detalhe do racismo brasileiro. Quando eu cheguei em 73 aqui, eu fui morar na Santo Amaro, numa rua em que tinha... e eu conheci 2 irmãos. Um era músico, e a menina era uma menina que gostava de arte e tudo, muito bonita, negra, eram negros. O pai desse casal era um advogado. E eles estudavam no Santo Agostinho, tudo, ela era uma pessoa ligada à cultura. Então ela passava na minha porta, eu morava numa vaga na Santo Amaro, e aí eles começaram a fazer amizade comigo. A gente se olhou e percebeu que tinha uma coisa afim. E ela me levou ao MAN, onde passava filmes e tal, e me tornei amigo dela. Eu pensava, quando vim do Nordeste para cá, eu dizia assim, puxa, o Piauí, nessa época, Teresina, era muito racista, era uma cidade assim, não tinha praticamente negro em lugar nenhum de excelência. Então, e eu digo, não, no Rio de Janeiro eu estou bem, não tem muito negro, tem umas mulatas bonitas, tem uma negro, eu estou feito. Lê do engano. Eu fui tão excluído, não me dava uma mínima. Não se interessavam por mim, não me queriam. Eu nunca entendi isso. Fui estudar, fiz vestibular, fui estudar na PUC do Rio. Aí quem me queriam eram as moças da elite. As brancas. Eu não entendia nada. Eu não sabia. Aí, há 2 anos atrás, eu nos Estados Unidos visitei minha amiga lá. E ela me falou, opa, minha querida, seja bem-vinda, irmão. Obrigado. Ela me perguntou, eu perguntei, essa conversa veio à tona, senta aqui, essa conversa veio à tona, porque ela falou que os negros americanos, que são americanos, mesmo nasceram ali, discriminam os negros que vêm da periferia, que eles acham da periferia do mundo. Eles são América, né? Então, olha, existe subcategoria de racismo. Então eles discriminam o negro que vem do Haiti, que vem do Brasil, que vai da África. O preconceito, né? Uma mulher também sofre preconceito. Mas aí vamos ficar na mulher. Então ele discrimina, porque nós somos negros de quinta categoria. Terceiro mundo, negro terceiro mundo vale menos do negro do primeiro mundo. Então eu entendi e nós conversamos sobre isso. Você era do Nordeste? Você era do Nordeste, era um negro lá do Nordeste. Então quem vem do Nordeste normalmente vem puxando a cachorrinha. Então ninguém queria saber. Olha como é que as coisas são. Isso é sutil. Do mesmo modo em que uma pessoa. Já diminuiu. Quando racistas falam sobre negros, e a gente viu isso com o VAC, né? Falando lá naquela matéria que eles estavam fazendo lá em Washington, isso é coisa de negro, não sei o quê. Sim. Então, fascista. Há uma discussão, eu não digo nem que ele seja uma pessoa que discrimina no dia do trabalho, provavelmente não, mas eu digo, há uma linguagem, há uma coisa, quando racistas brancos se falam sobre negros, e se chegar um negro, ele não vai saber, porque não precisa nem avisar que tem que parar de falar do assunto. Ele naturalmente vai parar. É a mesma coisa, quando uma mulher chega, em que nós homens estamos conversando coisa de homem, eu não preciso avisar para ele não falar mais. Isso já está embutido. Então, essa coisa do racismo, ela está de tal maneira, tão elaborada dentro da pessoa, que ela muitas vezes nem percebe, porque já é uma coisa... Não se dá conta. Não se dá conta. Isso é o mais grave, tem que entender. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos dar início à poesia de Solano Trindade, por favor. Vamos dar início à poesia do Solano Trindade e depois vamos adentrar mais ainda na vida do poeta. Tudo que eu pesquisei sobre ele está falando. Não tinha mais graça nenhuma, né? Ele já
Com certeza. Eu vou falar, vou iniciar aqui falando um poema, depois o Norberto vai falar outro e eu gostaria que vocês também se revelassem. Deixa eu falar esse aqui, que como ele era de Recife, eu também sou de Recife, né? Então eu me identifiquei muito com ele. E Recife, na minha geração, era uma cidade assim, extremamente racista, sabe? Discriminatória, sabe? Me lembro meu pai dizendo, isso é negro, não anda com ele. Era assim. Então, ele deve ter sofrido muito, porque Recife não era fácil. Então, esse poema chama-se Adeus, Recife. Não dá os óculos, gente. Eu não trago ele, aí fica pegando mesmo. Adeus, Recife, eu já vou. Numa terceira do Inca, como um saco de açúcar, como um fardo de algodão. Adeus, terra de meu nascimento, da minha infância e da minha mocidade. Terra do Capibaribe remansoso, cruzada de pontes, terra de pontes, de jangadas, de canaviais, de maracatus, de xangôs, de manguzais, de canaviais, de faca peixeira, de frevo, de coco, de angus e cuscuz, mistura de negros, terra de usineiros e sangues azuis. Adeus, Recife de mulatas paixões, que dançam em pranchões com seus pastoris. Terra do bumba meu boi, de quebra-panela, de pau de sebo, terra infantil, terreiro de brinquedos do meu Brasil. Solano Trindade, isso foi em 61. Fala você, Eita negro, quem foi que disse? Quem foi que disse que a gente não é gente? Quem foi esse demente? Se tem os olhos e não vê. Eita negro, quem foi que fizeste, mano, pra tanto falar assim? Plantei os canaviais do Nordeste. É tu, mano, é tu que fizeste. Eu plantei algodão no campo do sul, pros homens do sangue azul, que pagavam o meu trabalho com surra de cipó-pau. Basta, mano, pra quê? Basta pra eu não chorar. E tu, Ana, conta-me, conta a tua vida na senzala e no terreiro. Eu cantei embolada pra sinhar dormir, fiz tranças nela pra sinhar sair, tomando cachaça, servi de amor. Dancei no terreiro pro seu tiozinho, apanhei surra grande, sem mal eu fazer. Eita, quanta coisa tu tens pra contar. Não conta mais nada, pra eu não chorar, E tu, Manuel, que andaste a fazer? Eu sempre fui malandro. Ó tia Maria que gostava de terreiro como ninguém. Subi pro morro, fiz samba bonito, conquistei as mulatas e as bonitas de lá. Eita negro, quem foi que disse que a gente não é gente? Quem foi esse demente? Se tem olhos e não vê, quem foi? Quem quer ler? Vai aí. Nem só de poesia, muito poeta. Ao fim do mês, o agasalho, a farmácia, a pinga, o tempo ruim com chuva, alguém nos olhando, policiais nesse caminho. De vez em quando, um pouco de poesia, uma conta atrasada, um cobrador exigente, um trabalho mal pago, uma fome, um discurso à moda ruim e às vezes uma mulher fazendo carinho. Hoje, a lua não é mais dos poetas. Hoje a lua
É dos astronautas. Poesia inédita de 2008 dele. Posso continuar? O engraçado é que eu encontro sempre o nome da poesia nos textos poéticos dele. Poesia parece que é uma coisa que vem para... Né? Ele reafirma sempre o nome da poesia. Então essa aqui, eu gosto de ler gostando. Essa é boa. Eu gosto de ler gostando, gozando a poesia, como se ela fosse uma boa camarada, dessas que beijam a gente gostando de ser beijada. Eu gosto de ler gostando, gozando assim o poema, como se ele fosse boca de mulher pura, simples, boa, libertada, boca de mulher que pensa, dessas que a gente gosta, gostando de ser gostado. Ai, que legal! Quando eu tiver pão para os meus filhos, para a minha amada, para os meus amigos, para os meus vizinhos, quando eu tiver livros para ler, então eu comprarei uma gravata colorida, larga, bonita, e darei um laço perfeito. Então eu ficarei mostrando a minha gravata colorida a todos que gostam de gente engravatada. O nosso amigo, você falou sobre a mulher, e eu fazendo uma pesquisa sobre ele, né? Ele tem, o Solano tem poemas de uma vida simples, em que ele valoriza muito a mulher. E esse poema diz assim: poema A Mulher Negra. Ela é negra, que graça esplêndida no seu colorido. Seus olhos magnéticos no seu puro sentido. Sua voz é um hindu tocado à madrugada. Seu corpo, ó grande esculturada. Seios estéticos em formas provocantes. Sua alma, ó céus, como expressar-me. É grande como o Nilo, é quente como o sol, é boa como o amor. Quando ela passa, ó artes, eu me inspiro, pois seu hálito é bom e prazenteiro. Seu andar, caramba, não vai lá. Seus pés e suas mãos com a cabeça combinam com as estrofes que formam este poema. De mulher não gostaria de receber esse livro, né? É mesmo. Vamos lá. Quem está gemendo? Quem está gemendo? Negro ou carro de boi? Carro de boi geme quando quer. Negro não. Negro geme porque apanha. Apanha para não gemer. Gemido de negro é cantiga. Gemido de negro é poema. Geme na minha alma, a alma do Congo, do Níger da Guiné, de toda a África, enfim, a alma da América, a alma universal. Quem está gemendo? Negro ou carro de boi? Vamos cantar ao meu povo. Vamos fazer um gancho desse poema que você falou. Gancho. Depois eu falo isso. Vou falar um poema dele que chama Amar é uma constante. Amar é uma constante. Tive o passado firmado no amor. O meu presente é uma afirmação do amor. O meu passado será baseado no amor. Nunca amei as coisas, não amo as coisas, não amarei as coisas. O ser humano é a minha bandeira, esta é a minha arte. Outras vezes cantei, não espero ser amado. O que me interessa é amar, amar com intensidade invariavelmente. O meu amor não está ligado ao tempo e ao espaço. Tem um sentido estético. É eterno, é mais que um beijo, é mais que uma cópula, é mais que um desejo. É uma vontade permanente de amar. Foi o canto da minha adolescência, é a música da minha felicidade.
é o ritmo da minha velhice. Também romântico e também com desfecho de humor. Ah, é? Tem Fazer a pergunta. Quem foi o namorador? Era namorador? Era, já. Foi aí que ferrou lá na boca de mulher. Bom, quem vai falar? Pode falar? Eu ia falar. Tô seguindo a fila. Então tá bom. Sou negro. Sou negro. Meus avós foram queimados pelo sol da África. A minha alma recebeu o batismo dos tambores, atabaques, gonguês e aborros. Contaram que meus avós vieram de Luanda como mercadoria de baixo preço. Plantaram cana para o senhor do Engenho Novo e fundaram o primeiro maracatu. Depois meu avô brigou como um danado nas terras de Zumbi. Era valente como que, na capoeira ou na faca, escreveu, não leu, o pau comeu. Não foi um pai João humilde, manso. Mesmo vovó não foi de brincadeira. Na Guerra dos Malês, ela se destacou. Na minha alma ficou o samba, o batuque, o bamboleio e o desejo de libertação. Você que segue a sequência. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Orquídea. Eu não conheço. Cláudia Orquídea. Cláudia Orquídea. Atriz, poeta, clássica, pedagoga. Usa perfume de baunilha. Usa perfume de baunilha. Bom, eu estou querendo falar sobre o Solano Trindade, uma analogia que ano passado, na posse do Jorge Ventura, da PERJ, né, lá no México, eu lembrei porque eu sou muito contestador e eu percebo que ele é contestador, né, o Solano Trindade, e eu fiz uma poesia antes de falar, o título era História, Política e Poesia, que perpassava em vários momentos, né, da nossa história, e eu no final falava sobre Ernesto Che Guevara, que para muitos, né, chocou dentro do contexto da poesia, e eu falei, a gente tem que lembrar que a arte é o único instrumento que nós, enquanto artistas, temos de transformar um Hitler numa bailarina. Nós podemos fazer isso, brincar com as palavras. Então, sou muito contestadora e às vezes eu uso nas entrelinhas o que eu exatamente quero dizer. E aqui o nosso Solano fala o seguinte: orgulho de negro. Eu tenho orgulho de ser filho de escravo. Tronco, senzala, chicote, gritos, choros, gemidos. Oh, que ritmos suaves! Oh, como essas coisas soam bem nos meus ouvidos. Eu tenho orgulho em ser filho de escravos. Bravo. Eu vou falar isso. Vamos lá. Francisco Urbano, sou poeta e antes de recitar o poema do Solano, dizer que toda poesia é uma transgressão, de certa maneira, né? Porque ela desarruma uma linguagem convencional estabelecida, criando novas associações que abrem percepções novas para as pessoas que criam e para as pessoas que leem, porque o leitor também é um coautor no processo de leitura. Então vamos lá, meu grande poeta Solano Trindade. Poema do homem. Desci a praia para ver o homem do mar, e vi que o homem é maior que o mar. Subi ao monte para ver o homem da terra, e vi que o homem é maior que a terra. Olhei para cima para ver o homem do céu,
e vi que o homem é maior que o céu. Então, eu gostaria, se possível, pedir aos organizadores, eu tenho um poema, se eu achar aqui, havia botar no computador, que é 1 minuto só, do Abu Janra, falando uma ode à mulher negra, que é a coisa mais linda, que eu não sei de quem é. No final, quando terminar. Não, é o Abu Janra, quando terminar, se eu achar, ela botar... Vai ter uma rodada. Beleza, beleza. Aí eu vou, é um erro meu do Solano, é meu canto de guerra. Eu canto na guerra como cantei na paz, pois meu poema é universal. É o homem que sofre, o homem que geme, é o lamento do povo oprimido. Da gente sem pão, é o gemido de todas as raças, de todos os homens. É o poema da multidão. Balada do amor. É preciso fugir de todo o amor que faz sofrer. É preciso fugir do amor. Talvez a chuva lá fora faça bem. Talvez o frio da noite seja como alguém. Negra bonita, editado em 1948. Negra bonita de vestido azul e branco, sentada num banco de segunda de trem. Nega bonita, o que é que você tem? Com a cara tão triste, não sorri pra ninguém. Nega bonita é o seu amor que não veio. Quem sabe ainda vem. Quem sabe perdeu o trem. Nega bonita, não fique triste não. Se seu amor não vier, quem sabe um outro vem. Quando se perde um amor, logo se encontra sempre. Você, uma nega bonita, logo encontra outro bem. Quem sabe se eu sirvo para ser o seu amor. Salvo se você não gosta de gente de sua cor. Mas se gosta, eu sou um tal, que não perde para ninguém. Eu sou um tipo ideal para quem ficou sem um bem. Bolinhas de gude. Jorginho foi preso quando jogava bolinha de gude. Não usou arma de fogo, nem fez brilhar sua navalha. Jorginho era criança igual às outras, queria brincar. O brinquedo poderia ser um revólver, uma navalha, um pandeiro, quem sabe um cavalinho de pau. Jorginho queria brincar. Jorginho viu um filme americano, no outro dia fez uma quadrilha de mentirinha, sempre brincando, a quadrilha foi ficando de verdade. Jorginho ficou grande como Pelé. Todos os dias saía no jornal. Televisionado, só não deu autógrafo, porque estava algemado. Ele era o facínora que brincava com as bolinhas de gude. É curioso esse poema ter caído para eu que fazia a leitura, né? Olha aí, é meu guri. Não, porque o Alberto conheceu o José Carlos Brasileiro, né? Que fundou um instituto que eu atuo, que é o Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela, que eu sei que atuar na causa prisional não traz, não é uma coisa que traz muita empatia, né, para muitas pessoas, mas é bem uma história, assim, de um universo que eu vejo um pouco, de ouvir, né? um pouco de perto. Nós, só aqui no Rio de Janeiro, nós temos 52 mil Jorginhos, sendo que 33% desses aprisionados nem foram ainda sentenciados, então estão ainda como presos provisórios que nem sabem se vão ficar no cárcere ou não. E o Brasil conseguiu subir no ranking. Ele agora é o 3º lugar de pessoas mais aprisionadas no mundo. Então, eu acho que é um ranking triste, né? Porque... profundamente triste. E a gente sabe que isso tudo é fruto de um descompasso que já vem, não é de hoje. A gente está aqui falando de racismo e de várias outras coisas que acabam culminando em situações como essa e de faltas de políticas públicas, de oportunidades, que culminam justamente que muitos Jorginhos vão parar no... Não estou defendendo ninguém, nem dizendo que mas com um olhar um pouco mais sensível para esse tema. Enfim,
Valeu, Obrigada. é muito bom, bem lembrado. Agora, gente, eu queria pedir para a gente se apressar um pouco, porque ainda temos nosso convidado aqui. Já são 5h30, e aí tem muitos poemas dele e a vida dele que é sensacional. Então, vamos lá. Canto dos palmares. Eu canto aos palmares, odiando opressores de todos os povos, de todas as raças, de mão fechada contra todas as tiranias. Fecho minha boca, mas deixo abertos meus olhos. Maltrato meu corpo. Minha consciência se purifica. Eu fujo das mãos do maldito Senhor. O opressor convoca novas forças. Vem de novo ao meu acampamento. Nova luta. As palmeiras ficam cheias de flechas. Os rios cheios de sangue. Matam meus irmãos. Matam as minhas amadas. Devastam os meus campos. Roubam as nossas reservas. Tudo isso para salvar a civilização e a fé. Não queremos o ouro, porque temos a vida. E o tempo passa, sem número e calendário. O opressor quer o corpo liberto, mente ao mundo e parte para prender-me novamente. É preciso salvar a civilização, diz o sádico opressor. Eu ainda sou poeta e canto nas selvas a grandeza da civilização, a liberdade. Interrogação. Quando pararei de amar com intensidade? Quando deixarei de me prender aos seres e às coisas? Quando me livrarei de mim, do que sou, do que quero, do que penso? Quando deixarei de prantear? No dia em que eu deixar de ser eu, no dia em que eu perder a consciência do mundo que idealizei. Nesse dia, eu sorrirei sem saber do que sorrio. Foi o último poema. Tem o Jorge Ventura e depois eu e o Dalberto vamos falar o último. Aqui ninguém falou, eu achei que iriam falar logo, mas... Não, mas quem quiser fazer o Mas é o principal. Jorge, por favor. Amor, um dia farei um poema como tu queres. Dicionário ao lado, um livro de vocabulário, um tratado de métrica, um tratado de rimas. Terei todo cuidado com os meus versos. Não falarei de negros, de revolução, de nada que fale do povo. Serei totalmente apolítico no versejar. Falarei contritamente de Deus, do presidente da República, como poderes absolutos do homem. Nesse dia, amor, serei um grande filho da puta. Terminou bem. Agora, esse agora vai ser o último para a gente fechar, porque esse não poderia deixar de ser falado. E depois vamos passar para o nosso grande poeta. Tá bom demais. Poeta, poema do Tem Gente com Fome. É um clássico. É o clássico. Trem sujo na Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Brajupina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá, Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Tem gente, tem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando lentamente, começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome,
dai de comer. Se tem gente com fome, dai de comer. Mas o freio no ar, todo autoritário, manda o trem calar. Maravilha.